Salve, salve a todos os alunos e alunas da terceira série do ensino médio turno noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Meu Pequeno Mundo. Essa disciplina que conversa com vocês sobre esse mundo microscópico, tá? Trazendo essas abordagens das ciências da natureza, biologia, química e física. Nesse mês de outubro, estamos conversando com vocês sobre biotecnologias. Já conversamos com vocês sobre biotecnologias de bactérias e agora vamos conversar com vocês sobre biotecnologias de fungos, tá? Então, antes de a gente começar a falar, eu quero resgatar com vocês o próprio conceito da palavra biotecnologia, tá? Então, biotecnologia, galera, é uma tecnologia, tá? Então, ele é um produto, ou ele é uma ferramenta, ou ele é uma ação, uma metodologia, tá? Que foi desenvolvida, que foi pensada pelo ser humano, tá? Com o intuito de solucionar alguma necessidade humana, tá? Às vezes é uma necessidade de saúde, às vezes é uma necessidade de produção, uma necessidade ambiental, uma necessidade social, tá? A tecnologia é isso. Então, tira da cabeça que tecnologia é só celular, é só computador, porque não é, tá? Então, a agricultura é tecnologia, por exemplo, certo? Então, papel que vocês têm na cadeira, na mesa agora, anotando essa aula, ele é tecnologia também, tá bom? Então, aí só que quando a gente pensa que essa tecnologia, ela está associada a ferramentas biológicas, especialmente a sistemas biológicos, então como um ser vivo funciona, tá? Então não basta usar o ser vivo em si, tá? Não basta usar um produto do ser vivo em si, tipo a celulose que vem do papel, ou que vem da folha, né, que vem da planta, eu utilizo para gerar o papel. Não basta usar isso, eu preciso usar o sistema biológico em si, né? Botar uma bactéria para gerar uma substância, né? Ou botar um fungo para gerar uma substância, né? Então, eu quero saber que substância é essa? E se essa substância aqui inibiu o crescimento da outra, né? É o caso dos antibióticos. É aí onde nasce a tal da biotecnologia. E se eu fizer um organismo geneticamente modificado? É aí onde está a ideia da biotecnologia, tá bom? Então, a biotecnologia é essa ferramenta, esse método, esse processo tecnológico que utiliza sistemas biológicos. Só que o foco da nossa aula de hoje é quando esses sistemas biológicos são fungos. Aí, para isso, a gente precisa entender quem são esses fungos. Bora para a nossa aula de hoje conversar um pouco mais com vocês. Então, tá aí na sala para vocês, ó, o tema da aula, biotecnologia e fungos. Aula daí marcada aí do dia 14 de outubro. Tá? Objetivos da nossa aula de hoje. Conceituar a biotecnologia. A gente já está conceituando biotecnologia já tem umas 2 semanas, tá? Então você vai ficar aí memorizado. Tem muita coisa, a gente ainda vai falar sobre biotecnologia nas próximas aulas também, tá? Então fica ligado, tá? Eu tenho muito conteúdo para falar com vocês sobre isso. É do dia a dia da gente, tá? Então, como cidadão, como pessoa que toma vacina, que toma medicamento, a gente precisa saber, tá? Que consome outros produtos também, mas também como pessoa que está se preparando aí para o Enem, tá? Então a gente vai fazer algumas questões, vai resolver, ó, resolução de questões é uma das ideias da nossa aula de hoje. Algumas dessas questões são questões de Enem, vocês vão ver que biotecnologia é um tema que é cobrado aí no Enem também, tá? Então a gente vai falar, explorar tecnologias extraídas da biologia de fungos que são importantes para a saúde humana no mercado, tá bom? Vamos nós. Primeiramente, quem são os fungos, tá? Galera, os fungos é um reino, tá? Então é um conjunto de organismos com características particulares. Durante muito tempo, tá? Então a gente tá dentro dessas aulas aqui, associado nas aulas de biologia, a gente já conversou lá nas aulas de biologia, classificação biológica. Lá na aula de biologia, o foco foi a classificação biológica. Aqui no Pequeno Mundo, o foco é a biotecnologia em si, tá? Então lá nas aulas de biologia, eu conversei com vocês sobre o quê? Sobre a biologia do fungo. Eu falei para vocês que o fungo ele é um organismo vivo, ele é um reino, tá? Então existe um reino fungi, tá? Então o reino fungo, lembra lá o ré, fi, có, fa, gi.
que é isso, professor? Cada círculozinho desse aqui, ó, que eu estou botando aqui para vocês, é uma classe taxonômica, tá? Do ré ao fé, tá? Ré, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Quanto mais próximo do ré, do reino, menos parentesco evolutivo tem. Quanto mais próximo do ou de espécie, maior parentesco evolutivo tem. Tá? Mas todo o grupo, tá, do reino fungi tem algumas características em comum, como, por exemplo, células eucarióticas, são seres heterótrofos, ou seja, não produzem seu próprio alimento, células com parede celular, com quitina, tá? Marcam esses organismos. Tá? Muito tempo acreditava-se que os fungos pertenciam ao reino das plantas porque eles eram organismos sésseis. Se a gente olha para ele, a gente enxerga um organismo sessile fixo no chão, né? Parece uma plantinha, mas não é planta. Planta é um ser autótrofo. Então, qual a principal diferença entre o organismo fungo e o organismo planta? Organismos plantas são seres autótrofos, enquanto os organismos fungos são heterótrofos. Em suma, os organismos fungos são microscópicos, a gente não anda enxergando eles. Embora sim, a gente enxergue os bolores no pão, a gente enxergue os cogumelos. Em geral, essas estruturas que a gente enxerga são as estruturas reprodutivas, né? A gente chama de micélio reprodutivo ou micélio ou parte reprodutiva desse fungo. A parte vegetativa, que está de fato interagindo com o substrato, onde ele se encontra presente, ele é uma parte microscópica que muitas vezes a gente acaba não enxergando. Tá? Outra característica interessante que os fungos têm é o tipo de célula deles. Nem todas as células vão formar essa estrutura chamada de micélio. Tá? O que é um micélio? É um conjunto de várias células, mas os micélios, em geral, eles são conjuntos de células que são células muito finas e alongadas. Tá? Essas células finas e alongadas, elas são marcadas justamente pelo que a gente chama de hifas. Tá? Então, essas hifas são basicamente células que são tão alongadas que são bem estreitinhas e fininhas. Tá bom? Então tá aí, ó, os fungos são micro-organismos, tá? De grande importância biotecnológica, são empregadas na indústria farmacêutica, utilizadas na produção de alimentos, em suma importância, a importância agrícola, ecológica e na manutenção do equilíbrio do ambiente. Tá? Caracterização das células dos fungos. Tá? Em geral, a célula do fungo não possui clorofila, tá? Não possui capacidade de fazer fotossíntese. Fungo, ele é um ser heterótrofo. Ele precisa se alimentar de um outro organismo vivo. E se você lembra lá das aulas do ensino fundamental, vocês acompanharam e chamaram os fungos muitas vezes de organismos o quê? Decompositores, aqueles que decompõem, que deterioram os organismos, a matéria orgânica, né? Fechando a cadeia alimentar. Né? Então, a gente temos os organismos produtores, os consumidores e os decompositores. E isso vai ser muito importante para a gente entender como a biologia dos fungos pode ser útil para a função, as necessidades humanas. Né? Como é que esses organismos decompõem? Como é que esses organismos destroem a matéria orgânica? Né? Então, em geral, eles lançam na natureza, né, nessa matéria orgânica, uma outra substância para poder começar a digerir essa matéria orgânica e ele poder consumir. Tá? Então, isso vai ser muito importante para a caracterização. Então, que substância é essa que é produzida? Em que momento ela é produzida? De que forma? Quais são os outros efeitos que elas podem proporcionar para a gente? Tá bom? Essa imagem mostra para a gente o que seria um micélio, tá? Então, ó, a gente tem aqui as chamadas hifas. Professor, o que é a hifa? É a célula alongada do fungo, tá? Ela é tão alongadinha, certo? Que ela fica tão estreitinha, podendo ser ou não septada, certo? Então, ela normalmente não vai estar sozinha, ela vai estar formando vários aglomerados que a gente chama de micélio, tá? Então, tá aqui o terminho, ó, micélio.
Aí a gente tem o micélio vegetativo, que vai estar adequado às funções básicas, como a nutrição daquele organismo, tá? E a gente vai ter o micélio reprodutivo, que vai sair, vai emergir do substrato, tá? Justamente com a função de quê? De reproduzir aquele organismo. Então, o que, que a gente enxerga no fungo é o quê? É o micélio reprodutivo. O outro fungo, né, o vegetativo, a gente precisa olhar no microscópio, tá? Normalmente, a célula do fungo, ela é uma célula eucariótica. Professor, o que, que é isso? Aquela célula com núcleo organizado, certo? E tem uma parede de quitina. Então, ela tem uma parede celular diferente da parede celular da bactéria. Na última aula, a gente conversou com vocês sobre a parede celular bacteriana. A parede celular bacteriana é aquela parede celular que o quê? Que tem peptidoglicano, né? Então, ela foi muito importante para a gente entender processos e técnicas, como, por exemplo, como é que um antibiótico funciona, tá? Como é que é o reconhecimento daquela bactéria por conta da parede celular. Já nas células dos fungos, ela tem essa outra parede celular, também tem a mesma função, da rigidez, tá? Estruturação, tá? Desse organismo, mas ela tem uma composição química diferente. A quitina é um carboidrato, tá? Da planta, por exemplo, é a celulose, que também é um carboidrato, mas é um carboidrato diferente. Professor, essa quitina aqui, ela é resistente, professor. Por quê? Porque ela também está presente, ó, no exoesqueleto dos insetos, tipo formiga, barata, né? Quem já tentou matar uma barata sabe que barata, você dá uma chinelada nela e ela continua viva, né? Então, se você dá uma chinelada e olha assim nela, ela sai correndo, que é capaz dela sair correndo, né? Você fala, meu Deus, mas que bicha resistente, porque é da estrutura dela. O exoesqueleto dela, quitina, é bastante resistente. Anotem isso, porque isso vai ser muito interessante para quê? Para a criação de processos biotecnológicos nesse processo. Tá? Então, vamos lá, vamos tentar pensar em uma estrutura de utilizar esse micélio aí para conferir resistência, conferir algum produto ligado a isso, tá? Dá para fazer isso? Dá, certo? Então a gente parte desse ponto. Então, fiz a apresentação aqui para vocês de quem é esse fungo, tá? Quem são as características básicas dele, que é um organismo heterótrofo, que vai se alimentar de matéria orgânica, que lança uma substância na matéria orgânica para poder conseguir se alimentar. E se ele lança essa substância na matéria orgânica para conseguir se alimentar, o que, que ele vai fazer? Qual é o efeito dessa substância com outros organismos? Então, o primeiro ponto que a gente parte a perguntar. E o outro ponto que a gente vai chamar a atenção aqui para vocês é esse micélio com essa quitina, tá? Que pode gerar alguns produtos interessantes também aqui para a gente. Então, bora nós aqui caminhar na, então, biotecnologia desses organismos. Primeira biotecnologia desses organismos está associada à produção de alimento, né? E aí a gente tem duas estratégias muito importantes. A primeira estratégia está aqui, ó, está ligada na conservação desses alimentos, tá? Então, desse lado aqui, ó, a gente tem uns queijos, né? Os queijos que a gente chama até de fungados, né? Então, esses queijos fungados, observe aí, galera, que não é qualquer fungo que eu estou colocando, tá? Diferente, por exemplo, de um queijo que estragou na minha geladeira, tá? Esses queijos aqui, eu sei exatamente quem é o fungo que está aqui nesse queijo. Olha só, esse queijo aqui é o queijo. Esse queijo aqui, a maturação desse queijo, para maturar esse queijo, eu apliquei a ele os fungos azuis, né? É um fungo do filo do Zygomicota, tá? Que gera uns bolorizinhos, tá? E da espécie Penicillium roquefort, tá? Esses queijos aqui, eles vão gerar os queijos azuis, né? Então, pensa aí, por exemplo, no queijo gorgonzola, no queijo roquefort, propriamente, tá? Então, esses queijos, tá? Eles não são queijos estragados. O que que acontece aí, gente?
Acontece que esses fungos, eles vão crescer no queijo, a substância que ele vai produzir altera, de fato, o sabor daquele queijo, tornando um queijo com um sabor muito forte, tá? Muito característico, certo? Só que essa substância impede que outros organismos invadam aquele queijo e cresçam nele, tá? Então essa substância ela tem dois fatores importantes. O primeiro, certo? Impedir o crescimento de outro queijo, ou seja, de outros patógenos, tá? E eu não vou nem dizer de patógeno, eu vou outros organismos que são decompositores, de outros fungos, de bactérias que estraguem aquele queijo. Ou seja, em outras palavras, ela preserva aquele queijo, então eles tendem a durar um pouquinho mais. Certo? Então, como é controlado, como eu sei que aquele organismo, que aquele queijo, né, ele é maturado com uma espécie muito específica, eles são queijos mais caros também, tá? Em geral, a gente tem queijo, dá nome para ele, né? Roquefort, Gorgonzola, tá? Esses queijos aí, normalmente, eles surgem em regiões muito específicas do mundo, tá? Então, para chamar de Roquefort, Gorgonzola, ele precisa, de fato, ter sido produzido nas regiões típicas, tá? Se não foi, tá? A gente vai chamar ele de tipo Gorgonzola ou de tipo Roquefort, e é isso que a gente encontra na prateleira dos nossos supermercados aqui no Brasil, tá bom? É a mesma espécie de fungo, tá? Então eu quero que vocês tenham bastante cuidado com isso, tá? Normalmente esses queijos, eles vendem fatias deles, porque os fungos ele ficam alastrados no curso do queijo inteiro. Você corta o queijo, está observando que a fatia é por dentro do queijo, você vai observar os funguinhos lá dentro, tá? Bom, a primeira pessoa que consumiu um queijo estragado como esse, né, que a gente olha para ele e pensa que é um queijo estragado. Não está estragado, né? Eu não sei, né? Não sei como foi que uma pessoa parou para dizer, deixa eu provar esse queijo aqui, né? Será que ele tá bom? Eu não sei. Mas na prática, tá? O que a gente vai ver é que esse queijo, de fato, ele vai conservar-se durante mais tempo, tá? Galera, o que eu vou chamar a atenção aqui para vocês é o seguinte: não vão consumir um pão mofado, tá? Eu vou até voltar aqui nessa imagem, tá? Porque é diferente, tá? Olha essa imagem aqui desse pão mofado aqui, ó. Tá, professor, pelo amor de Deus, né? Ó a cor desse pão. É claro que eu sei que vocês não vão consumir um pão desse, né? Mas observa aí que esse pão aqui, ele tá estragado. Eu não sei quais são as espécies daqui, tá? A gente chama isso aqui de fungo selvagem, tá? Então ele não é um fungo que eu sei qual a sua composição, que eu sei qual é a substância que ele está produzindo, tá? Em geral, quando aparecem os bolorizinhos, normalmente nas margens, né, na borda do queijo, né? O queijo normal que a gente compra, né? Queijo mussarela, coalho, borrachinha, né? Então, se aparece esses funguinhos, né, nos lados, qual é a tendência nossa? É cortar o bolor, né, e continuar consumindo. A gente deve evitar fazer essa prática, tá? Porque, como eu disse para vocês, o que de fato está produzindo uma substância característica ali é o micélio vegetativo, é o micélio de dentro, tá? Então não adianta cortar o bolor porque está cortando sua parte reprodutiva. Olha só para esse fungo aí, quantas cores a gente está observando aí? Está observando um bolor verde, está observando um bolor amarelo e está observando um bolor branco. Então são pelo menos 3 espécies aí. Eu não sei que substâncias é que ele está produzindo. Tá? Algumas dessas substâncias podem ser nocivas para a gente, podem ser tóxicas para a gente, tá? Então, isso pode ser perigoso para a gente, tá bom? Eu sei que vai ter boa parte de vocês que estão assistindo essa aula e vai falar, ei, professor, mas eu já cortei um pedacinho de queijo, já comi e não me causou nada, né? Então, que bom, né? Agradece, né? Que bom que não aconteceu nada, mas não fique arriscando, tá? Então, evite, tá? Evite fazer esses consumos de queijos de produtos que você não sabe qual é a origem, qual é a procedência, tá? Porque isso é um fungo selvagem. É diferente, tá? De você comprar um queijo como esse, onde tem um padrão de qualidade, tem uma Anvisa que fiscaliza aquele queijo, certo? Que fiscaliza o produtor, que ele vai mostrar lá como é que aquele queijo foi produzido, tá bom? E que ele vai ter uma tendência de durabilidade um pouco maior. Agora, cuidado,
tá? Comprei o queijo para minha casa. Ah, professor, estava muito querendo experimentar esse queijo e tal, e quis experimentar, consuma logo, tá? Eu sei que algumas pessoas vão falar assim, ah, quero comprar, quero consumir esse queijo, mas foi caro, vai demorar um pouquinho mais. Ele vai estragar, tá? Então não é porque ele tem um fungo lá que vai proteger que vai causar milagre, tá? Então ele pode estragar também. Comprou, consumiu, tá? Então sejam conscientes das coisas que vocês consomem para que vocês não estraguem, tá? O outro queijo que a gente está ao lado aí é o Camembert, né? Que desculpa, Camembert, tá? Que ele é típico dele, né? Do Camembert e do Brie, né? É um queijo mais francês, tá? São queijos diferentes. Ele não fica por dentro, tá? Esses bolores não ficam por dentro. Esse bolozinho, ele fica do lado de fora do queijo. Então, em geral, você vai comprar o queijo inteiro, tá? Eles fazem os queijinhos menores, né? Pequenos, né? Não é um queijo grandão. Mas você compra logo o queijo todinho. Ele é diferente, tá? Então, a substância que ele produz, ela é diferente do Roquefort, tá? Então, a substância que é produzida torna o queijo mais molinho. Então, quando você corta o queijo por dentro, você vai ter um queijo muito mais cremoso, tá? Quase um requeijão, certo? E é mais suave, ele é mais sutil, tá? Então, normalmente os brasileiros eles gostam mais do queijo brie, tá? Embora ele seja acaba sendo mais caro ainda do que os queijos naturais. Qual é a função dele? A mesma, tá? A mesma lógica, tá? Ele vai, aqueles fungos vão liberar uma substância, tá? E essa substância altera o sabor, tá, do queijo em si, tá? Tornando o queijo um sabor particular. E a outra proposição é que essa substância impede o crescimento e desenvolvimento de outras substâncias, tá? Aí a gente tem um outro lado aqui, ó. É quando esse queijo, tá? Quando esse volta, canetinha. O outro lado aqui é esse aqui, ó. Saccharomyces cervicalis, né? Isso aqui, galera, a gente conhece popularmente como levedura. E vende tranquilamente nos supermercados, tá? A gente conhece também como fermento biológico, tá? Então, a levedura, galera, é o fermento biológico que é vendido no supermercado. Tem dois tipos de fermento biológico seco e o fresco, tá? O fresco normalmente é uma massinha grande, certo? E o seco, ele é um pozinho pequenininho que é vendido nos pacotezinhos de supermercado. Normalmente a gente faz pão com ele, tá? O que acontece com ele? A levedura, gente, ela é um fungo, tá? Mas é um fungo que não formou micélio, ele é um fungo mais no formato de uma célula usual, tá? Que vai se alimentar, né? Que microscópico, que vai se alimentar especialmente de carboidratos. Então, quando a gente vai preparar pão, tá? Quem já preparou pão em casa aí, ou quem ajudou a mãe a preparar pão, sabe que tem dois tipos de fermento que a gente compra no supermercado. Tem o fermento químico e o fermento biológico. O fermento químico é aquele fermento branquinho, tá? Que basicamente ele é bicarbonato, ele vai reagir ali com os carboidratos, liberando o CO2. Então, o que deixa fofinho ali é a liberação do CO2, tá? E no caso da levedura, tá? Que é o fermento biológico, tá? Então, aquele fermento biológico não é aquele pozinho branco, né? É uns granulozinhos, tá? A gente coloca, é fungo vivo, tá? Então, ele vai interagir com aquela massa e ele vai se alimentar, se nutrir daquela massa. E aí ele vai metabolizar. Aí parte do seu metabolismo, ele vai fermentar. Então, na sua fermentação, ele libera CO2. Tá? Então, essas bolinhas que a gente tem dentro do pão, que torna esse pão macio, é por conta da fermentação dessa levedura. Tá? Só que aí, galera, a gente tem que lembrar, lá na aula que eu falei para vocês, na aula de biotecnologia de bactérias, tá? Tem dois tipos de fermentação. Tem a fermentação alcoólica, tá? E a fermentação lática. Normalmente a gente utiliza biotecnologia de bactéria para fermentação lática, né? Então, para fazer as bebidas lácteas, o iogurte, o leite fermentado, né? Então, dá aquele gosto mais ácido, né? Característicos dessas bebidas, porque na quebra da molécula de glicose,
a fermentação produz o ácido lático. Nesse caso aqui, o que está acontecendo? Tá? Essa levedura, ela vai ter, ó, na fermentação, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a molécula de glicose, vai quebrar e vai produzir duas coisas. Vai produzir o CO2, tá? É o CO2 que deixa a massa fofinha, e vai produzir o etanol, que é o álcool, tá? Então, por isso a gente diz que é uma fermentação alcoólica, tá? E aí aquela coisa, né? Professor, esse etanol aqui é o mesmo etanol, por exemplo, que ele é produzido para fazer vinho, por exemplo, é o álcool do vinho? Sim, tá? Então, o álcool do vinho, por exemplo, dependendo do vinho, dependendo da cerveja, eles vão colocar também fungos, tá? E aí, nesse caso, o que acontece? Também tem a fermentação alcoólica, tá? Então, aquele álcool que a gente bebe nas bebidas, ele é derivado da fermentação, ele não é colocado na bebida, ele é fermentado, o produto é fermentado, e é isso que gera o álcool. Só que o que acontece? Aquele álcool ele é guardado, ele é estocado, ele é fechadinho, e o etanol fica. É diferente do pão, né? A gente não come o pão cru, né? A gente come o pão assado, né? Então, dentro do pão cru tem álcool. Mas aí o que a gente faz? A gente bota ele para assar em altíssimas temperaturas. O álcool, ele é uma substância muito volátil, né? Quando a gente abre um frasco de álcool, o cheiro de álcool invade, né, no ambiente, porque ele é muito volátil. O que quer dizer uma substância volátil? A gente quer dizer que uma substância volátil, uma substância que evapora em temperaturas muito baixas, como a temperatura ambiente. Tá? Só que quando a gente vai assar um pão, a gente bota na temperatura mais quente do forno que a gente tem. 280, 300. Se for mais quente do que isso, a gente bota, né, 400, né, por aí. Então a gente bota temperaturas muitíssimo elevadas. Então o álcool foi embora. Então você pode comer o pão tranquilo, que você não está consumindo uma substância alcoólica, tá? Então basicamente o que vai ter é a bolinha, tá? E essas bolinhas eram gás, eram formadas por conta do CO2 da fermentação da glicose. Mas aí é isso. Então, duas ideias aí que a gente tem sobre a utilização de fungos por conta da sua biotecnologia. Primeiro lado é a preservação do alimento, tá? E o outro lado é a fermentação. Agora eu vou voltar na ideia da fermentação, da preservação do alimento, porque, como eu disse para vocês, que ela impede o crescimento de outros organismos. Aí a gente tem o chamado amensalismo, tá? Então, ó, essa imagem aqui, eu já até conversei com vocês, esse é um antibiótico, tá? Então, o antibiótico ele foi descoberto por conta disso. Esse aqui é o Penicillium colony, esse aqui é um fungo. E aqui, ó, a gente tem o crescimento de uma bactéria, tá? Observe o que está acontecendo bem aqui, ó, a inibição desse crescimento. A inibição desse crescimento é uma relação ecológica. Conhecida por vocês como amensalismo. Tá? Então, essa relação ecológica conhecida por vocês como amensalismo, certo? É porque o fungo produz uma substância, normalmente para se alimentar, para se nutrir, enfim. E essa substância impede o crescimento de outros organismos. Foi assim que foi descoberta a penicilina. E essa penicilina, tá? É conhecida hoje como um dos primeiros antibióticos. O que é um antibiótico? É um medicamento para impedir o crescimento de bactérias. É um medicamento para controlar bactérias, certo? E aí a gente tem justamente isso. Lá nesses queijos aqui, ó, Roquefort, Camembert,
Gorgonzola, brie, a gente vai ver isso, a relação de amensalismo. A produção de uma substância que sim altera o sabor do queijo, por isso a gente tem esses gostos característicos de cada um desses tipos de queijo, mas também temos a proteção, tá? A preservação desse alimento por muito mais tempo. Certo? Um outro fator é que essa substância ela não vai só alterar o sabor para tornar o sabor característico do alimento, mas ele vai tornar esse alimento o quê? Um medicamento. Eu vou produzir um medicamento para controlar doenças bacterianas, por exemplo. Mas essa substância pode criar um antibiótico? Beleza. Mas eu posso criar um outro medicamento também. Ó. Então, temos outros produtos farmacológicos. Produtos esses, né? Então, tudo isso é derivado do que? Desse produto que o fungo libera. Então, dependendo da espécie, então, quanto mais a gente estuda as espécies de fungos, as substâncias que elas produzem, com quem elas produzem, com quem elas interagem, mais a gente pode pensar em possíveis propostas para soluções humanas, né? Então a gente tem uma série de fármacos, né, de medicamentos produzidos através dessas substâncias de fungos, né? Exemplo, mevinolina, que é um redutor de colesterol. Outros, como a ergometrina, tá? Elas tratam que doenças gastrointestinais e do sistema nervoso. A gente tem outros que vão fazer o quê? Tratamentos de quê? De doenças fúngicas, né? Ou seja, vai ter alguns outros medicamentos que são tratamentos antifúngicos. E aí a gente precisa lembrar também de vocês que fungos podem causar doenças nos seres humanos, tá? Doenças causadas pelos seres humanos são conhecidas pela gente como o quê? Como micoses. Então, o que é uma micose, professor? Micose é uma doença causada por fungos. A gente vai ver muitas doenças dessas, né, doenças nas peles, né, como as frieiras, por exemplo, tá? Mas a gente vai ter também aquelas fungos nas unhas, né, que é muito comum nas pessoas, porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma prática muito grande de fazer unha, de cortar a cutícula, né, os cantinhos, né? Então a gente gera feridinhas, tá? Aí vai. A unha não foi seca direito, não foi, ficou aquela ferida exposta, aí eu acabo me contaminando de alguma forma, o fungo entra e fica, né? E aí, claro, não é na unha da mão, por exemplo, é na unha do pé, tá? Porque aí é um lugar, ficou úmido, tu botou num sapato fechado, ficou muito tempo naquele sapato, aí aquela unha acaba infeccionando. E normalmente pessoas que têm problemas com fungos do tipo, você vai observar que é muito difícil o tratamento, né? A pessoa trata e nunca melhora, né? Aí você vai ver esses tratamentos, por exemplo, nas unhas, né? Como, por exemplo, a utilização de esmaltes com agentes antifúngicos, né? Que evitam a proliferação e o crescimento daquele fungo. Então, você controla o fungo, mas você acaba nunca conseguindo 100% matar aquele fungo, essencialmente. E aí eu chamo a atenção para vocês, porque não é só na unha que aparece, não é só no dedo que aparece. Seque muito bem seu pé, tá? Antes de se calçar, tá bom? Mas principalmente, tome bastante cuidado com roupa íntima, tá? Não compartilhe roupa íntima, tá? Principalmente com pessoas estranhas, tá? Mas não compartilhe de modo geral, tá? Porque você não sabe, né? Se essa pessoa tem ou não tem alguma doença do tipo, porque isso pode acabar se contaminando, tá? Algumas chamam a atenção para vocês, principalmente banhos, né? Vai para um banho, né? Aí fica usando biquíni, a sunga durante muito tempo, né? Aquela roupa úmida, aí a roupa que fica num lugar fechado, na virilha, lugar fechado, escondido, debaixo de outras roupas, né? Você foi para um banho, tomou banho de manhã, passou o dia com aquela roupa de banho molhada e tal, então tudo isso é ambiente úmido, quente, num lugar abafado, maravilhoso para proliferação de fungo. Então é ali onde os fungos eles ganham, né, uma outra dimensão, ganham um outro ponto. Então você deve ficar ligado para tomar um pouquinho de cuidado.
Outra ideia da utilização de fungos é o seguinte, é porque os fungos, eles também são utilizados na engenharia genética, no processo de criação de organismos geneticamente modificados, tá? Então, a criação de organismos geneticamente modificados. Que sentido? Eles são organismos eucarióticos, têm núcleo e eles produzem muitas substâncias. Então, às vezes, eu consigo, de fato, criar um organismo geneticamente modificado a partir de uma bactéria, porque uma bactéria ela é mais simples, né? Não tem núcleo organizado, DNA é menor, mas elas muitas vezes não produzem tantas substâncias assim. Então, às vezes, é interessante utilizar um fungo por essa estratégia. Então, eu insiro um gene do meu interesse e peço para que aquele fungo ele produza uma substância do meu interesse, tá? E aí essa substância, muitas vezes, por exemplo, é utilizada para a formulação de proteínas, de reconhecimento e na criação, por exemplo, de vacinas. Então, eu quero criar uma vacina, tá? Normalmente, quando a gente fala de criação de vacina, na próxima aula eu vou falar para vocês sobre vários tipos de vacinas que a gente tem, tá? E aí, uma dessas vacinas pode ser a partir de um organismo geneticamente modificado, tá? Então, quando eu falo em botar um pedacinho desse organismo, às vezes eu não tenho como cortar um pedacinho de uma bactéria ou cortar. Então, como é que a gente faz para que o meu organismo tenha contato com aquele pedacinho do agente infeccioso? Então, eu faço aquele pedacinho. Então, eu coloco um gene conhecido numa bactéria, no fungo, aliás, peço para esse fungo produzir em larga escala aquela proteína do patógeno, certo? Ou seja, eu não estou botando patógeno na pessoa, tá? E a pessoa, ao entrar em contato com aquele agente, né, com aquele antígeno, ele passa a se proteger produzindo seus anticorpos, tá? Então, aí é uma das estratégias muito interessantes, muito utilizadas dentro da biotecnologia de fungos, tá bom? E para a gente fechar aqui sobre exemplos de biotecnologia, algo mais recente e interessante, é na criação de produtos alternativos. Normalmente os capacetes, né? Capacete, galera, é um equipamento de proteção individual, né? EPI, obrigatório, tá? Normalmente a gente utiliza o quê? Materiais derivados do petróleo, plástico, isopor, por exemplo. Né? O isopor, galera, ele é um material leve, confere uma certa resistência de amortecimento, tá? E o plástico por fora, uma resistência contra choques e impactos. O que a gente pensa, tá? A gente está o tempo todo falando como evitar, né, a utilização de isopor, de plástico, porque são recursos não biodegradáveis, né? Eles não se degradam na natureza fácil, demoram milhares de anos. A gente nem sabe quanto tempo, de fato, eles passam, tá, para se decompor, tem estimativas, tá? E o petróleo é um recurso não renovável, né? Então, uma hora ele vai acabar. Então, a gente se pensa muito em como a gente pode encontrar um recurso diferente no qual a gente pode buscar uma solução. Foi desenvolvido, um grupo desenvolveu um micélio, tá? Então ele pegou um cogumelo que tem um micélio grande. Lembra lá que o micélio ele é o que? Um conjunto de hifas, e essas hifas têm parede celular de quitina, bastante resistente, né? Aí o que foi que eles fizeram? Eles desenvolveram esses fungos, né? O formato deles serem curvos, né? Para serem resistentes. Aí eles nutriram esse micélio com flocos de cânhamo. Cânhamo, gente, é um derivado da cannabis sativa, tá? Que normalmente as pessoas conhecem popularmente como maconha, né? Mas não é só isso, né? Essa planta, ela tem diversas propriedades medicinais. Então, eles nutriram, tá? Então, eu entendo a tecnologia, a ideia do fungo de se alimentar de organismos vegetais. Quais são os benefícios do cânhamo, né? Desenvolvimento da quitina, tá? Então, além desse crescimento, ele aqueceu, tá, esse micélio, tornando esse micélio muito mais resistente, leve, baixa condutividade térmica,
rígido similar a um isopor, conferindo e podendo ser substituído. Se vocês observarem a parte interna desse capacete, vai ser justamente esse micélio, tá? E a parte de revestimento externo é utilizado justamente as fibras do cânhamo, que é justamente as fibras aí da cannabis sativa, tá? Então aí são ideias diferentes, alternativas. Então como a gente pode utilizar esses fungos, né? Conhecendo mais a biologia desses fungos, a gente pode tentar encontrar aí, alternativas para a gente. Bom, para a gente fechar nossa aula aí, vamos praticar algumas questões, tá? Eu trouxe alguns exercícios para vocês executarem, tá? Alguns a gente vai responder aqui em aula, ao vivo, outros eu vou deixar para casa e aí vocês podem responder com gabarito lá no final do material, tá bom? Ó, primeira questão, exercício Enem de 2019. Pesquisadores descobriram que uma espécie de abelha sem ferrão, nativa do Brasil, a mandaguari, né, da espécie Scaptotrigona depilis, cultiva um fungo nos ninhos dentro da colmeia. Após a observação, verificaram que a sobrevivência das larvas da abelha depende da ingestão de filamentos do fungo, tá? Então, olha só. Então, a abelha cultiva o fungo, tá? E ela se alimenta desse fungo. Aí, ó, quem é que produz? O fungo, tá? Pronome relativo aqui, ó, galera. O fungo produz metabólitos secundários com ação antimicrobiana, antitumoral e imunológica. Eita! Então, quem está se alimentando dela, quem são elas? Abelhas, né? Está se beneficiando, tá bom? Beleza. Então, além da alimentação convencional, por sua vez, o fungo depende da abelha para se reproduzir e garante a multiplicação ao longo das gerações. Então, veja que os dois estão se beneficiando e os dois têm uma relação direta de importância, tá? Então, um nutricional de sobrevivência tem ação antimicrobiana, antitumoral, imunológica. Então, meio que a abelha depende desse fungo e o fungo também depende, tá lá, ó, o fungo depende da abelha. Então essas palavrinhas aqui ajudam a gente a entender a relação ecológica persistente entre fungo e abelha. Isso aqui é onde a gente vai ver isso aqui, ó, a gente consegue enxergar uma relação ecológica mutualística, né, de benefícios ou relação de ganha-ganha que é existente, tá? Mas bora para a pergunta, tá? O uso de um fungicida ocasionaria a colmeia dessa espécie o quê, galera? Então, enxerga aqui, ó, professor, o que é um fungicida? Fungicida é que mata fungos. E se eu usasse um fungicida naquela colmeia, o que vai acontecer? Eu vou matar os fungos daquela colmeia e aquelas abelhas que dependeriam daqueles fungos seriam diretamente afetadas. Então, qual seria a melhor resposta para a gente aí? Ó? O uso de fungicida, o que ocasionaria? Qual seria a consequência direta aí? Tá? Alternativa A, controle de pragas. B, acúmulo de resíduos. C, ampliação do espaço. D, redução da população. E, incremento do alimento. Galera, se eu aplico fungicida, né, se eu mato os fungos que fazem essas abelhas sobreviverem, tá? Elas dependem dela, a espécie da colmeia, né, das abelhas, vai haver diretamente o que é uma morte, porque elas dependiam dos fungos para sobreviver. Sem eles, não vou. Então, a gente vai ter uma redução da população dessas abelhas. Alternativa D. Beleza? Queridos, a gente vai deixar aqui para vocês mais questões, tá? Salvo engano, tem até as 5, tá? Tem a questão 2, 3, 4 e 5. E elas têm gabarito para vocês estudarem, analisarem, tá? Então, de acordo com as nossas aulas, vocês vão poder executar direitinho esse material, tá bom? Queridos, foi um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez e a gente se encontra novamente na próxima aula. Grande beijo, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.